Olá, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez aí para dar continuidade às nossas aulas. E hoje nós estamos na segunda aula de hermenêutica bíblica. E o nosso tema de hoje vai falar sobre a hermenêutica e a Bíblia. A relação que tem a hermenêutica com a Bíblia. Mas antes de tudo nós temos que entender o seguinte, que a hermenêutica ela é algo que é usada em todos os sentidos, em todos os lugares, seja ela no modo secular, tá? Ou no modo religioso. Então, a palavra hermenêutica que nós estudamos e falamos na semana passada, que a hermenêutica ela é a arte de quê? A arte de interpretar, né? Que veio do deus Hermes e acabou tendo essa conotação de interpretação, de instruir, de fazer revelar, tá bom? Então, a hermenêutica ela é usada tanto no âmbito social comum de interpretação, geralmente é usado mais na área jurídica, né, na área jurídica, que quando o juiz ele vai fazer uma análise do caso que está sendo julgado, e quando não há um meio para então se estabelecido de forma clara e objetiva, ele então vai fazer a interpretação do caso para que possa ser julgado da melhor forma possível. Então o juiz vai fazer a análise e a interpretação do caso para que possa então dar aí o seu veredito final. A mesma coisa acontece nas outras áreas, áreas históricas, áreas geográficas e assim sucessivamente. O nosso objeto de estudo é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E ela também vai ter algumas características e algumas regras hermenêuticas para ser o que? Lançada, tratada, para ser colocada dentro do texto que está sendo abordado. Então, a matéria hermenêutica, ela é uma das matérias mais importantes, tá? Mais importante do estudo teológico. Por quê? Porque se fizermos uma interpretação errada do texto, todo o nosso estudo pode estar o quê? Comprometido. Então, por isso que nós usamos a hermenêutica, no caso, a Bíblia, então vai se chamar a hermenêutica bíblica, que nós vamos analisar, vamos estudar a Bíblia de um ângulo mais aprofundado, de um ângulo mais o quê? Mais concentrado para obter o quê? As respostas que nós precisamos para poder então dar um veredito final sobre aquele texto, sobre aquela passagem. Se realmente condiz com aquilo, se realmente não fala sobre aquilo ali, ou aquele tema é ou não verdadeiro. Então é através da hermenêutica, do estudo da hermenêutica, que é os textos bíblicos, que nós vamos então analisar todo essa questão da interpretação. Lembrando que um bom hermeneuta que busca sempre a verdade, ele não vai colocar os seus pensamentos, ou seja, algo externo da palavra de Deus, para então interpretar. Ou seja, o achismo, ele não pode interferir na interpretação, tá? O pensamento humano, ele não pode interferir, de uma certa forma, na interpretação. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem duas origens. Ela tem a origem humana e também tem a origem divina. Tá? Ela tem essas duas origens. Pela origem humana, nós temos que ter o quê? O conhecimento básico
da palavra de Deus. Ou seja, nós vamos usar o nosso próprio entendimento para então compreender a palavra de Deus. Ou seja, há textos na Bíblia que nós não precisamos fazer o quê? Nós não vamos precisar fazer uma hermenêutica, não vamos precisar fazer uma interpretação. Por quê? O texto já vai nos indicar o que o autor quis dizer sobre aquele assunto. Então, automaticamente, nós vamos o quê? Compreender aquilo que o autor quis dizer. Só que a Bíblia também, ela tem as suas particularidades com textos obscuros, textos que nós, com a nossa capacidade e conhecimento humano, não vamos conseguir chegar aonde o autor do texto queria chegar, queria dizer, por intermédio de quê? Da revelação que veio da parte de Deus. Então, como ela é humana e humanamente nós conseguimos entrar e compreender um pouco o que o autor quis dizer, tá? E conseguimos dar o entendimento. Mas os textos obscuros, que o autor deixou ele meio que no ar, em entrelinhas, aí nós recorremos a quem? Nós recorremos logo justamente quem é o autor. A parte o quê? Do discernimento bíblico. E esse discernimento, tá? Ele não pode ser encontrado no pensamento humano. Ele não pode ser encontrado no achismo do homem. Ele não pode ser adquirido de forma o quê? De forma humana. Mas ele sempre precisa ser buscado pelo homem, por intermédio de quê? Da oração. Ele precisa buscar através do jejum, da busca, do comprometimento com o estudo da palavra de Deus. Tá? Então, esse homem, esse estudioso, esse teólogo, esse hermeneuta da palavra de Deus, ele vai buscar aquilo que é divino através do relacionamento diário com Deus, por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo que vai fazer o quê? Que vai revelar, que vai discernir aquilo que está o quê? Obscuro dentro do texto, que a nossa parte humana não compreendeu, não entendeu. E às vezes, por não entender um texto, uma passagem bíblica, nós às vezes queremos forçar a compreensão simplesmente pelo quê? Pelo conhecimento humano. E aí está errado. Aí que entra o erro de muitas pessoas, tá? Quando a gente tenta forçar um conhecimento humano, um conhecimento terreno do texto, tá? A qual ele está sendo o quê? Ele está sendo obscuro naquele momento. Nós não conseguimos compreender naquele momento. Por quê? Porque a nossa mente, ela é uma mente limitada em questões de algo que é espiritual. Então, a Bíblia, ela é humana, porque foi escrito por homens comuns, com pensamentos comuns, tá? Com culturas comuns, diferente da nossa, claro, mas como homens comuns. Então, às vezes, conseguimos entrar na mente do autor fazendo o quê? Uma pesquisa da geografia. Tá? Lembra-se que eu falei sobre algumas barreiras que nós poderíamos encontrar dentro do texto bíblico? Então, essas barreiras, através do nosso conhecimento humano, nós conseguimos romper. Às vezes é difícil? Mas não é impossível. Então, quais são as barreiras? A barreira do tempo, né? Anos e anos atrás foi escrita a palavra de Deus. A barreira da geografia, né? Então, hoje, se nós formos no Oriente Médio, não é a mesma coisa do tempo de Moisés, né? Do tempo dos profetas. Então, mudou muita coisa. Tá? Então, hoje, uma parte de Israel é comandado pela Turquia. Tá? Então, mudou muita coisa geograficamente. Então,
o texto bíblico nós precisamos entender de forma o quê? Que vai nos limitar humanamente, vai chegar uma hora que nós vamos deparar com uma barreira, e essa barreira ela só pode ser transponível, ou seja, ela só pode ser quebrada, tá? Só pode ser quebrada através da oração, do jejum e da busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Então é aí que entra o quê? É aí que entra a parte divina, a parte espiritual. Tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte, Deus, ele não se preocupa em você tentar resolver os problemas, em você tentar correr atrás para resolver conhecimento, buscar e às vezes até quebrar a cabeça em certo ponto da busca pelo conhecimento. Tá? Ele não se preocupa em você fazer isso. Por quê? Ele vê que você está se esforçando para poder então o quê? Adquirir mais conhecimento. Agora, ele fica triste, ele fica aborrecido quando eu, não conseguimos, tá, encontrar a solução do texto, a solução do problema, a solução da questão em si que nós estamos tentando analisar e buscar, e simplesmente queremos o quê? Ter a nossa própria visão, ter os nossos próprios recursos. O limite humano acabou naquele momento. Agora entra o quê? O limite divino, o limite espiritual, do discernimento. Então Deus vai ficar chateado como? Quando você se depara com a barreira e não pede o quê? Ajuda a ele, a orientação a ele. Então é um momento que dentro da palavra de Deus, dentro do contexto, do estudo, da interpretação, nós vamos ficar parados, nós vamos encontrar barreira e não vamos conseguir sair, transportar essa barreira. Tá? E o que a gente vai fazer? A maioria tenta o quê? Solucionar o problema com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto. É aí que muitas pessoas acabam fazendo uma interpretação errada do texto. E todo o seu estudo acaba sendo comprometido. Quando você chegar em um ponto onde você já fez de tudo, onde você já pesquisou de tudo, e mesmo assim ainda não conseguiu encontrar a solução, a interpretação e o entendimento do texto, é hora então de você recorrer à parte divina, recorrer àquele que é o autor, aquele que inspirou aos homens a escrever a palavra de Deus. E quem é? O próprio Deus. Por intermédio de quem? Do Santo Espírito de Deus que está conosco para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então, quando você encontrar uma barreira do texto, quando você encontrar uma barreira da interpretação, quando já os seus recursos já se esgotarem, já fez todas as pesquisas, já falou com Beltrano, com Cicrano, e mesmo assim ainda encontra uma barreira na tua mente, é hora de você colocar os teus joelhos no chão, buscar a Deus, orar, jejuar, para que o Espírito Santo possa te ajudar nessa interpretação e nesse discernimento a qual você está precisando. Então chega um momento que a gente precisa buscar e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Tá? Por isso que ela é tanto de origem humana quanto de origem o quê? Divina. Tá? Quanto de origem divina. Mas sempre baseados em quê? Baseando sempre na hermenêutica bíblica, que vai estudar os textos bíblicos, que vai tentar trazer o entendimento ao usuário, ao indivíduo, aquilo que os homens que escreveram a palavra de Deus queriam dizer na sua época, no seu tempo, tá? No seu tempo. Então é isso que a hermenêutica bíblica ela vai tentar fazer, trazer o entendimento desses homens do passado para os nossos dias de hoje,
por intermédio de quê? Da busca, da interpretação, tá? Da oração, para que a gente possa, então, compreender os textos bíblicos do passado. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Vamos encontrar desânimo, vamos encontrar dificuldade. É a verdade isso, gente, é verdade. Mas nós não podemos o quê? Não podemos desistir daquilo que o Senhor colocou e propôs em nossos corações, de aprender a palavra de Deus. Então nós não estamos aqui simplesmente, igual muitas pessoas dizem, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero aprender e estudar teologia para ser um pastor, eu quero aprender e estudar teologia para poder debater com outras pessoas. Não, não é isto. Não é isto. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder que nela há. Aí o salmista Davi vai falar o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o objetivo primário, tá? O objetivo primeiro do estudo teológico da palavra de Deus não é ser pastor, não é ser um debatedor, não é ser um pregador de renome, um conferencista, não. O princípio básico de aprender a palavra de Deus da forma correta, ter uma interpretação correta, é simplesmente para que você não possa pecar, para que você não possa errar. Ou se vier errar, errar o menos possível, tá? Errar o menos possível. Então, a palavra de Deus, ela vai te dar os caminhos, ela vai te dar os meios para que você possa o quê? Pecar menos. Conhecer Deus na sua plenitude, conhecer ao Senhor, como Ele quer interagir com o ser humano. E é através de quê? É através da hermenêutica bíblica que nós vamos encontrar e interagir e achar a interpretação da palavra de Deus. Agora, a hermenêutica bíblica, ela tem os seus pontos, ela tem os seus objetivos e os seus caminhos que nós, infelizmente, não podemos o quê? Não podemos deixar de segui-lo, de cumprir. É um caminho e não podemos sair desse caminho. Não podemos sair dessa trilha, porque se sairmos da trilha da hermenêutica, da interpretação, aí nós podemos ter, na verdade, problemas futuros de conhecimento e interpretação errônea, ou seja lá o que vai acontecer. Então a gente precisa seguir os caminhos de quê? Da hermenêutica, da interpretação. Tá? Então nós vamos falar aqui, rápidas palavras, a respeito do básico, para que a gente possa conhecer o básico. E você, como sempre, estude a sua apostila, pesquise, leia, para que o teu entendimento ele possa se expandir por intermédio da ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. A hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica, ela vai ser dividida, tá? Ela é dividida em alguns pontos. Então vamos lá. Primeiro, a divisão da hermenêutica bíblica, tá? Então, a hermenêutica bíblica, ela tem a sua divisão. Qual é? Ela é geral e ela é específica. Então, a divisão da hermenêutica, ela pode ser tanto geral, quanto ela pode ser o quê? Específica. Na geral, ela vai tratar de todos e qualquer assuntos, tá? Relacionado o quê? À jurídica, à história, a interpretações dos textos no modo secular e assim sucessivamente. No âmbito específica ou específico, ela vai tratar de algo mais elaborado. Temas como profecias, temas como arrebatamento, temas como a própria hermenêutica de uma forma bíblica, que nós vamos estudar a Bíblia, e os seus temas
específico dentro da hermenêutica, que é a palavra de Deus. Ramatiologia, angelologia e outras coisas mais. Tá? Então, a geral, ela vai ser no modo comum do dia a dia, dos juízes, das escolas e assim sucessivamente. A específica, ela vai abordar algo bíblico de modo específico. Profecias, temas relacionados à doutrina das últimas coisas, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, a divisão da hermenêutica, ela se dá em duas etapas. A geral e a específica. Tá? A geral e a específica. Então, nós estamos falando aí da nossa o quê? Da nossa segunda aula. Tá? Então, a página o quê? Página 21. Você vai, então, começar a ler da página 21 em diante, para que você possa compreender e entender o que nós estamos falando. Tá bom? Aí nós temos outra especificação, tá? Outra especificação da hermenêutica. Além dela ter as suas divisões, que é a geral e a específica, ela também vai ser atribuída ou analisada através de quê? Através dos métodos de estudo da hermenêutica. Então, qual é o método de estudo da hermenêutica? O método de estudo da hermenêutica vai ser o quê? Vai ser a exegese. Tá? A exegese. Então, a hermenêutica, ela é o corpo, tá? Ela é o corpo da interpretação. Tá? Então, a hermenêutica, ela vai usar o método de quê? O método da exegese. Então, é esse cara aqui, a exegese, que vai dar toda a informação para que se tenha o quê? Uma hermenêutica, ou seja, para que tenha uma interpretação mais apropriada ou mais perto da verdade possível. E, na maioria das vezes, na própria verdade do texto bíblico revelado. Tá? Então, é esse carinha aqui, que nós vamos falar sobre ele na próxima aula, é esse carinha aqui que vai dar o quê? Todos os caminhos e informações para que a hermenêutica bíblica, ela tenha o quê? A sua interpretação boa, perfeita e agradável. Tá bom? Então nós temos aqui tudo relacionado à hermenêutica. A divisão geral e específica, o método de estudo que a hermenêutica ela vai usar, tá? Ela vai usar para se ter uma interpretação favorável, que é o quê? Que é a exegese. Tá bom? Que é a exegese. Dentro da exegese, olha só, gente, dentro dessa exegese, nós vamos ter que aplicar ou seguir alguns métodos, alguns caminhos para que se tenha o quê? Uma interpretação saudável. Então, sem esse espaço aqui, gente, sem esse caminho aqui, nós não vamos ter uma interpretação saudável do texto. Tá? Ou seja, nós não vamos ter uma hermenêutica perfeita. Então, precisamos o quê? Seguir esse passo. Saber como ela é dividida, tá? Ver qual é o método de estudo que ela vai abordar, porque esse método era o que era usado na igreja primitiva. O cristianismo, até o dia de hoje, usa esse método de estudo da hermenêutica, que é a exegese. Então não tem como fugirmos disso aqui. Se fugirmos disso aqui, nós corremos o risco de cair em uma armadilha. Tá? Então fique atento nessa questão aqui, tá bom? Aí nós temos, seguindo esse conceito, tá, de regra, nós vamos nos deparar com 3 fatores
importantes, tá? Importante da interpretação que a exegese ela vai nos dar. Então, sem esses fatores aqui, nós corremos o risco, mais uma vez, de ter uma interpretação fora do contexto. Fora do contexto. Então, quais são esses três fatores importantes da interpretação baseado em uma exegese para que possamos ter uma hermenêutica saudável? Vamos lá. Primeiro, o autor. Tá? O autor. Segundo, o texto. E terceiro, o leitor. Então, precisamos seguir esses três passos, esses três caminhos, para que possamos compreender o texto em questão. O autor, tá? Vamos lá. A exegese, ela vai nos dar as ferramentas para que a gente possa tentar entender o autor, tá? Tentar entender o autor. E o autor da Bíblia, ele é quem? Ele é Deus, tá? Ele é Deus. Então, ele vai usar os homens, os escritores, para que possam, então, escrever a palavra de Deus. Então, se tudo deu errado, se você não entendeu nada da palavra, buscou, pesquisou, e mesmo assim você encontra em um barco furado, filho, está na hora de recorrer a quem? Está na hora de recorrer ao autor, que é Deus. O autor. Tá? Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Não estou entendendo o texto, não estou entendendo a palavra. Eu preciso compreender. Aí, Deus então, ele vai enviar quem? Ele vai enviar aquele que está mais perto de você, que é o Espírito Santo, filho. É o Espírito Santo. Então, o autor, temos que recorrer ao autor, tá? As regras importantes da interpretação. O autor, e através do autor vem os escritores, os homens que escreveram a palavra de Deus, para que possamos ter ela hoje, tá? Que foi inspirada. O texto, tá? O texto que você vai ler, que você vai separar, que você vai pesquisar o texto, tá? O texto. Então você vai pegar o texto, você vai ler o texto, vai analisar o texto. Vai ter hora, filho, que você vai tirar de letra. Só em você ler o texto, olhar para o texto, você já sabe o que o que está dizendo, o que está sendo falado ali. Tá? Então você simplesmente já matou de cara. Agora, tem hora que você vai chegar no texto e você não vai conseguir entender o que o texto está querendo dizer. Tá? Então, não procure tirar conclusões precipitadas. Não procure tentar tirar conclusões simplesmente porque você achou aquele negativo. Tá? Então, vai lá, pega outros textos que vão estar relacionados para então você fazer o quê? Uma comparação daquilo que está sendo o quê? Falado, daquilo que está sendo dito. Tá? Então, é isso que vai prevalecer nos três fatores da interpretação. O autor, recorrer ao autor, recorrer ao texto, para que se busque, então, a compreensão, e também o leitor, que somos nós. Tá? Que somos nós. Entendeu? Então, esses três fatores aqui que vai determinar a interpretação perfeita, tá? Se faltar algum desses aqui, meus irmãos, já era, tá? Então, se faltar o autor, se faltar o texto e se faltar o leitor, não se tem uma interpretação. Não tem como se fazer uma exegese do texto. Tá? Logo, nós não vamos ter o quê? Uma interpretação, nem uma hermenêutica. Tá bom? Então, são esses os fatores importantíssimos para que se tenha o quê?
uma hermenêutica perfeita. Autor, o próprio Deus, acabou os recursos, recorre a Deus, o autor. Tá? Então, que tem os seus escritores que escreveram a Bíblia. Então, você vai analisar de que forma, o que o camarada quis dizer quando escreveu a palavra de Deus. Qual foi o raciocínio, o entendimento que ele teve naquele momento. Tá? Por quê? Por conta da cultura, o costume era totalmente diferenciado do nosso. Então ele vai escrever um contexto baseado aonde? Baseado na cultura dele. Tá? Baseado na cultura dele. Para quê? Para que as pessoas da época dele pudessem compreender, mas sempre servindo de base para nós. Tá? Então o texto em questão, ele também precisa ser o quê? Analisado. Tá? Por quê? Uma frase que o texto está trazendo, se não observarmos ele de forma completa, nós podemos acabar fazendo um entendimento errado do texto. Por isso que quando você não entende o texto, você precisa ler o seu contexto também. Tá? Ler o seu contexto. Vamos falar isso sobre a próxima aula. Tá? Então, você tem um texto, você está lendo o texto e não conseguiu entender, o que se faz então? Você pega o texto, tá? Lê os próximos textos imediatos ou retorna novamente uns 3, 4 versículos atrás para poder você então compreender o que o texto está falando. Tá? Então, se não tiver um texto e se esse texto não tiver um entendimento dos seus contextos, nós corremos o risco também de fazer uma interpretação errada. E o leitor, né? E o leitor, esse cara aqui, filho, ele tem que procurar sempre estar com intimidade com Deus. Oração, busca, e não trazer o quê? Ter o cuidado para que esse leitor aqui, que é o ser humano, que é o cara que está estudando a palavra de Deus, não cair em armadilhas da autoconfiança. Tá? Porque ele pode simplesmente fazer uma boa exegese de 2, 3 textos, mas quando chegar no 4º texto, por ele se sentir um cara confiante, ele simplesmente pode achar que aquele texto também está dizendo a mesma coisa. Então, vamos com humildade para que a gente possa compreender o texto de forma correta. Não entendemos? Vamos perguntar. Vamos perguntar ao nosso líder. Vamos perguntar ao nosso pastor. Vamos perguntar àquele irmão que sabe um pouquinho mais do que a gente. Então a Bíblia, ela precisa ser lida e compreendida de forma humilde. Ninguém é dono da verdade, gente. Ninguém é dono da verdade. Então aquele camarada que julga que sabe bastante, você pode ter certeza que ele vai encontrar alguém que sabe mais do que ele. Por que isso? Porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Tá bom, gente? Então, nós temos aqui a nossa segunda aula de hermenêutica bíblica. Ela vai justamente falar sobre isso aqui. As divisões da hermenêutica, que são geral e específica, o método de estudo que a hermenêutica vai utilizar, que é a exegese, tá? E a exegese, ela vai nos dar os fatores e caminhos e algumas regras